Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês do 8º ano de História, e nessa aula nós vamos falar sobre o Adam Smith e o liberalismo econômico. Bom, a gente vai ver, nessa aula como é que as ideias de Adam Smith vão ser extremamente importantes para o movimento iluminista e também para a gente divulgar e chegar em contextos econômicos dos nossos dias atuais. Mas antes da gente começar, a gente está aqui com o nosso intérprete, o Ronaldo, que vai passar toda essa aula junto com a gente. Vamos começar? Antes da gente começar, a gente tem que pensar quais são os nossos objetivos dessa aula. Por que a gente está estudando sobre esse conteúdo? Principal objetivo, conhecer as bases do liberalismo econômico. O que são essas ideias? Qual é o contexto, que vai levar ao liberalismo econômico? Aí nós temos um outro objetivo, que é analisar a teoria e a influência da teoria econômica de Adam Smith. Vamos lá? Você sabe quem foi Adam Smith? Aqui nós temos uma pintura de Adam Smith e nós vamos então tentar descobrir quem foi Adam Smith, por que se fala tanto nesse indivíduo. Em 1776, foi o filósofo e economista escocês Adam Smith que publica seus estudos sobre economia na obra Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. É interessante nós localizarmos a origem de Adam Smith, que ele vai acabar divulgando essas ideias lá na Inglaterra. Ele era escocês. Diferente dos fisiocratas que vão acabar divulgando também as suas ideias econômicas e vão partilhar de muitas ideias com o Adam Smith, mas os fisiocratas vão localizam-se na França. Adam Smith, ele afirmou que só o trabalho cria riqueza e não o comércio, como acreditavam os mercantilistas, ou a agricultura, como acreditavam os fisiocratas. Então, as ideias ligadas de Adam Smith vão estar localizadas na geração das riquezas baseada no comércio e no trabalho. Agora vamos lá. Você já ouviu falar das grandes promoções que existem nos comércios, tipo a Black Friday, Por que acontecem essas grandes promoções? Qual é o objetivo dessas grandes promoções? Vender muitos produtos, mas vender com um valor mais baixo? Existe alguma lei do governo obrigando o comércio a fazer essas promoções? Ou os comerciantes eles têm uma liberdade econômica onde eles podem determinar quais os preços e quando eles vão fazer essas promoções? Bom, segundo as ideias de Adam Smith, cada nação deveria se especializar em produzir aquilo que ele conseguisse fazer melhor. E é daí que a gente vai ter uma das bases das ideias de Adam Smith, onde ele vai dizer que é o trabalho que vai gerar todas as riquezas de uma nação. E a gente vai então tentar analisar os princípios do liberalismo econômico para tentar entender um pouco do nosso sistema econômico atual. É isso mesmo, nós estamos falando de uma ideia que vai nascer ali no século XVIII, mas que o nosso mundo atual, a nossa economia atual, ela vai utilizar muito dessas ideias de uma maneira transformada, porque ao longo dos séculos o homem muda, a economia muda, a sociedade vai ser transformada, mas a base de muito da nossa economia hoje está centrada nessas ideias do liberalismo econômico que foi conceituado por Adam Smith. As nações com um perfil agrícola, elas se dedicariam à agricultura e as industrializadas na sua produção, a industrialização. Para o Adam Smith, cada nação, ela deveria então se dedicar às coisas que ela mais seria, mais especialista.
Bom, a gente vê que assim como os fisiocratas, Adam Smith, ele também defendia a livre concorrência e o livre comércio entre as nações. Uma das bases do liberalismo econômico de Adam Smith era não só a ideia de uma liberdade econômica, mas também a ideia de uma liberdade dos indivíduos. Aqui nós temos então uma estátua de Adam Smith, né, em Edimburgo, na Escócia, que é o país dele de origem. Essa ideia de Adam Smith, ela foi muito bem recebida por um grupo específico da sociedade, que foram os burgueses. Não podemos esquecer de lembrar quem são os burgueses. Os burgueses são os comerciantes, são aqueles indivíduos que começaram a enriquecer através do comércio, nesse período, principalmente pelas grandes navegações. E os burgueses, né, nesses países, eles estavam começando a utilizar, a investir na industrialização. Rapidamente eles acabavam desejando ampliar o seu mercado para produtos industrializados. Os burgueses encontraram nas ideias do Adam Smith uma possibilidade de enriquecer mais e mais ainda de ter um amparo, né, econômico para eles se guiarem. Chegamos ao nosso quiz. Quero que vocês leiam com toda atenção o quiz e a gente já volta para ver qual é a resposta correta. E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta do quiz? A pergunta do quiz era: o liberalismo econômico proposto por Adam Smith afirmava que a única fonte da riqueza é
E a resposta da letra correta, né, vai ser a letra C, o trabalho. A alternativa A era a terra e a alternativa B era o comércio. Bom, então nós já sabemos que para Adam Smith a grande razão, o que gerava maior riqueza ao homem e às nações, eram o trabalho. Chegamos então nas ideias de Adam Smith, porque para ele o valor do trabalho ele seria determinado pela lei da oferta e da procura, garantindo assim a evolução natural e saudável da economia, ou seja, uma mão invisível. Esse é um dos conceitos de Adam Smith, porque ele vai dizer que a economia ela é guiada por uma mão invisível, ou seja, ele também vai utilizar de ideias bem próximas aos fisiocratas, que vai dizer que quem controla a economia são leis naturais. E ele vai dizer que o mercado, então, ele seria conduzido pelo progresso econômico sem que fosse necessária a mão pesada do governo. Aqui nós fazemos referência à mão pesada do governo, à questão da interferência mercantilista que existia com relação ao rei dominando a economia e ditando o que seria feito. Bom, o liberalismo econômico, ele principalmente é guiado pela negação da intervenção do Estado na economia. Assim como os fisiocratas, o liberalismo econômico de Adam Smith, organizado ali na Inglaterra, ele também ia contra as ideias do mercantilismo. Os indivíduos eles eram completamente livres para agir sem o Estado intervindo nos negócios, eles trabalhariam motivados para satisfazer os seus próprios interesses e atender às suas necessidades. Os indivíduos seriam livres. Bom, e além de tudo a gente vai ter que a ideia de soma de todos os trabalhos realizados, eles produziriam a riqueza da nação. Segundo o liberalismo econômico, o indivíduo ele é agente econômico. Por esse motivo, o Estado ele não deve interferir nas suas atividades econômicas, pois o indivíduo teria uma liberdade para poder taxar seus preços, fazer as suas promoções, né, a se guiar pela economia. Se há algum desajuste, o próprio mercado corrigirá naturalmente, ou seja, o mercado ele é autorregulador. Também cabe ao Estado, no liberalismo, a manutenção da ordem, a preservação da paz e a proteção à propriedade privada. As ideias de propriedade privada vão ser extremamente importantes dentro do contexto do liberalismo econômico, mas aqui o Estado ele não fica isento, ele tem que organizar a sociedade, ele tem que cuidar da paz da sociedade, porém não interferir na economia. No liberalismo econômico existe a defesa do trabalho livre e assalariado num contexto onde ainda vigorava a escravidão. Eis que esse é um ponto bastante interessante para a gente pensar como o liberalismo econômico ele vai acabar trazendo novas ideias e novas percepções sobre como se organizaria o mundo e a sociedade. Ele também trabalha através da defesa da liberdade individual e da propriedade privada. A ideia do liberalismo é a ideia da defesa da divisão do trabalho, onde os trabalhadores especializados, mas trabalhando para um mesmo fim, eles podem produzir muito mais mercadorias do que se trabalhassem sozinhos, realizando todas as tarefas. Isso quer dizer que Adam Smith ele defendia um trabalho especializado. Dentro de uma grande produção, cada indivíduo teria uma área específica onde ele produziria até chegar ao resultado final da mercadoria. Dessa maneira, o preço da mercadoria seria menor e o comércio dela poderia ser maior, aumentando os lucros. Temos aqui a nossa atividade. Eu quero que vocês leiam com atenção, né, a nossa atividade e depois vocês vão responder essa questão discursiva. Vamos lá?
O liberalismo afirma convictamente que o mundo seria melhor, mais justo, racional, eficiente e produtivo, se nele reinasse soberana a livre iniciativa, se as atitudes econômicas dos indivíduos e suas relações fossem limitadas por regulamentos e monopólios estatais ou corporativos. Bom, nós temos essa frase, eu quero que vocês analisem ela e nós vamos aqui para nossas questões, né? Considerando tais informações, eu quero que vocês respondam. Quais são as principais ideias defendidas pelo liberalismo econômico? A gente já volta para ver quais são as respostas corretas.
E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade? A pergunta era: quais são as principais ideias defendidas pelo liberalismo econômico? E a resposta, né, considerando tais informações, é a seguinte: o trabalho como fonte de riqueza, a liberdade de concorrência, a defesa do trabalho livre e assalariado, a defesa da liberdade individual e da propriedade privada, criticava a intervenção estatal na economia, pois o mercado seria capaz de regular a própria produção da riqueza. Bom, então nós já temos um vasto conhecimento para a gente entender quais são as principais ideias do liberalismo e a gente vai agora dar uma analisada quais são as vantagens do liberalismo econômico. Primeiro, são apontadas como essas vantagens do liberalismo: a diminuição do gasto público, pois o Estado ele ficaria isento de algumas responsabilidades. A melhoria dos serviços com a competitividade. O fim do protecionismo e das barreiras alfandegárias. Encoraja a produção e venda de produtos tradicionais de um país, trazendo riqueza em retorno. Então, nós vimos aqui algumas das vantagens que o liberalismo econômico ele trazia. Nós vamos agora dar uma olhada quais são as desvantagens que esse liberalismo econômico, naquele momento, poderia trazer para a nação. São apontadas como desvantagens do liberalismo o aumento da desigualdade econômica. Ele entende que a desigualdade é justa, já que cada um é livre para empreender, produzir e arrecadar o resultado dos esforços. Então, uma das desvantagens que são enxergadas dentro do liberalismo econômico é que ele acelera o processo de desigualdade social, uma vez que nem todos os indivíduos terão acesso e conseguirão ascender economicamente. Uma contraposição dos interesses particulares em relação ao coletivo. Os bens coletivos, eles acabam sendo um pouco deixados de lado para o particular. E nós chegamos à nossa retomada. O que nós estudamos nessa aula? O que a gente aprendeu? Bom, nós vimos que Adam Smith ele escreve, né, a obra A Riqueza das Nações em 1776, onde ele vai lançar as bases da teoria do liberalismo econômico. Adam Smith ele vai publicar e ele vai desenvolver essas ideias principalmente na Inglaterra. Isso vai ser um ideal que vai se espalhar, né, pelo mundo todo, mas a gente tem que ter em ideia também que os fisiocratas na França já vinham também complementando essas ideias do liberalismo econômico de Adam Smith. Uma das ideias é o fim da intervenção do Estado na economia, a ideia da defesa da livre iniciativa, das liberdades e da propriedade privada e uma das bases do liberalismo econômico de Adam Smith é que a soma do trabalho de todos é a fonte da riqueza das nações. Essa foi a nossa aula e é isso, gente.